Em São Paulo, morreu nesta segunda-feira, aos 96 anos, o economista e ex-ministro Delfim Neto. Ele estava internado desde o último dia 5 no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, e faleceu em decorrência de complicações no quadro de saúde. Ele ocupou o cargo de ministro da Fazenda entre os anos 1967 e 1974. Também foi ministro do Planejamento entre 1979 e 1985, ministro da Agricultura em 1979 e embaixador do Brasil na França de 1975 até 1977. Delfim Neto também foi deputado federal por São Paulo durante 20 anos, de 1987 ao ano de 2007. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou a morte de Delfim Neto e revelou um fato, até então desconhecido, sobre o ex-ministro. Abro aspas para o Tarcísio de Freitas: tenho profunda admiração pela genialidade e sensatez das suas contribuições para o Brasil. Poucos sabem, mas Delfim Neto foi um dos incentivadores da minha candidatura ao governo de São Paulo. Serei eternamente grato pelos seus conselhos. Fecho aspas aí para a declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Começamos aí mais uma semana aqui em Oeste Sem Filtro, com essa notícia hoje, então, do falecimento, da morte de Delfim Neto, aos 86 anos de idade. Ele que é considerado um dos responsáveis pelo milagre econômico, um período aí de muito crescimento no Brasil na década dos anos 70, 1970, quando a economia aí brasileira registrou uma média anual de crescimento de 9% do PIB, alguns falam até em 11% durante o período aí de Delfim Neto. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, bem-vindo. Ana, querida, Silvio, sejam todos vocês também bem-vindos que nos acompanham aqui. Quando eu comecei no jornalismo, eu ouvia muita coisa sobre o Delfim Neto, a quem eu acompanhava como meramente um espectador antes de entrar na universidade. Sempre gostei de política e economia e via. O Delfim é um sujeito que tem história, muita história. A história do milagre econômico talvez seja a melhor para começar a resumir um pouquinho a vida do Delfim. Eu não vou fazer revisionismo histórico, porque eu sou contra fazer revisionismo histórico. A história está lá e a gente só analisa a partir de agora. E se você quiser mudar, você muda a partir de agora. Essa coisa da Pactolândia do jornalismo, de reescrever história, não tem meu apoio. Mas vamos lá. O Delfim defendia a história de que era preciso primeiro fazer o bolo crescer para depois dividir. E aí os críticos do Delfim diziam assim, o bolo cresceu, mas não dividiu. Só que esses que criticam o Delfim também esquecem que sem bolo não tem nada que dividir. E o Delfim, obviamente, com o tempo, eu me lembro que eu perguntei isso para ele em uma das longas conversas, e várias conversas que eu tive com ele, ele falou assim, olha, houve erros, houve problemas, mas sem bolo não tem o que dividir. E a questão brasileira é muito isso hoje. Ele foi talvez dos primeiros a reconhecer, porque ele foi deputado constituinte também, que a Constituição tinha alguns problemas sérios, entre os quais o que vai eliminar, ele dizia assim, ele dizia assim em primeira pessoa, eu fui um dos que ajudei lá atrás, achando que estava fazendo certo, como vários, porque isso está no texto constitucional, em que você tira o poder de qualquer presidente a partir de agora. Me disse isso em 2014, se não me engano, 2015 ou 2014. Ou seja, é a capacidade do presidente, seja ele quem for, de que partido for, de poder gastar de acordo com as suas ideias. Porque tinha tanto dinheiro carimbado, ou seja, tanta verba obrigatoriamente aplicada nesta ou naquela área, segundo o texto constitucional, que você engessava. Mas mais que engessar, ele dizia assim, olha, você vai crescer tanto esse gasto obrigatório que não vai sobrar nada para o presidente que foi eleito, independentemente de quem seja, de qual partido, tomar as decisões que, obviamente, o eleitor dele espera que ele tome. Veja só como o Delfim, e quem tinha a paciência de ouvi-lo e, obviamente, a compreensão do que ele conhecia de economia, inclusive assumindo erros, como ele fez, inclusive, nessa questão de ser constituinte, é o que o Paulo Guedes estava dizendo sobre desindexar, desvincular, descarimbar, que a oposição reclamou. Porque você tem dinheiro tão carimbado, você não pode, às vezes você não precisa de tanto dinheiro para a saúde, porque naquele momento você resolveu. Então você precisa de mais dinheiro na educação, porque o dinheiro é um só. Agora, se você exige toda hora um determinado percentual para uma área, você engessa a administração. Você não pode elencar prioridades. O Paulo Guedes disse isso,
sabe quem está dizendo e reclamando disso agora? Ah, o Fernando Haddad no governo do PT. Porque essa é uma realidade. Então é melhor analisar as coisas de forma fria, de forma preocupada em verdadeiramente resolver um problema, do que ficar, né, vomitando ideologias que não levam nada a lugar nenhum. Então o Delfim Neto tem uma história gigantesca, não é o caso aqui de fazer uma análise completa, né? Eu só estou contando um dos aspectos, mas que é importante perceber que ele passou por tantas coisas na história desse país e entendeu tanta coisa que deu errado e muita coisa que também deu certo. Eu costumo dizer aqui para os historiadores da ideologia, não da história do Brasil, que acham que o período militar foi todo errado. Bom, óbvio que do ponto de vista de direitos humanos há problemas seríssimos, e nós já concordamos sobre isso. Mas vamos lá, duas coisas que hoje são orgulho do Brasil foram criadas lá. Começam com Embrapa e Embraer. Alguém hoje no Brasil abriria mão da Embrapa e da Embraer? Não. Porque são exatamente os dois grandes sucessos em tecnologia de ponta, da indústria de aviação, que é um das coqueluches do mundo, e sustentar 1 bilhão de pessoas no mundo com um agro absolutamente tecnológico e que preserva o meio ambiente, como é o caso do Brasil. Então é importante a gente ver que na história do Delfim, quando você parava para ouvi-lo, e eu também não estou fazendo menção aqui às escolhas políticas que ele fez, porque isso é da democracia, as pessoas têm direito de fazer escolhas, mas é importante olhar para esses aspectos. Tem uma frase dele que está na rede social aí, que foi discutido dia desses aí, hoje na verdade, né? Que ele disse assim, olha, sobre a empregada doméstica, quem não teve esse bicho aí não vai ter nunca mais. Ele estava fazendo uma crítica duríssima a essa relação quase escravagista que tinha com empregada doméstica aqui no Brasil. Não, aí você não pode aplicar a interpretação de texto de caminho suave para uma frase do Delfim Neto. Precisa ter, digamos, alguma sofisticação de interpretação de texto, cognição básica e, claro, conhecimento da história. Mas, enfim, o meu abraço à família. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Augusto, aqui o chat me alertando, deixa eu só fazer uma correção. Delfim Neto morreu na madrugada desta segunda-feira aos 96 anos de idade. Eu havia falado 86, 96 anos, Augusto. Você teve a oportunidade de conviver com ele, né? Convivi, não muito, porque eu sempre atuei na área política e menos na área econômica. Mas eu quero fazer um comentário, um ligeiro comentário sobre o Delfim Neto, depois de te dar boa noite. Boa noite, Piotto, Silvio, meu irmão, Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha até aqui. Eu conheci mais o Delfim frasista, né? Era um grande frasista. Grande frasista. Inclusive brincava com a obesidade dele, porque todo mundo achava que o Delfim Neto era uma figura que parecia condenada a ter um infarto aí precoce. Muito gordo, né? Digamos assim, ele próprio brincava com isso. E ele dizia, quando estranhava a longevidade dele, ele dizia que era uma tática, né? Porque o coração, ele não fazia exercício nenhum e o coração dele batia menos. Era menos esforço. Então ele fala, esses atletas aí ficam correndo para cá, para lá, então era só tudo acelerado. Ele falou, o meu coração bate assim, devagarinho e tal. Gostava de continuar, era um gourmet, comia muito bem, adorava uma fofoca e ele soltava, às vezes, uma pequena pista e a coisa dava numa enorme confusão. Um exemplo. Não sei se vocês lembram do caso von Baumgarten, era um sujeito ligado ao SNI, os Serviços Secretos do Governo, e que foi morto. Ele morreu andando numa lancha no litoral, uma embarcação qualquer no litoral do Rio. Ele estava almoçando com 2 jornalistas que nós conhecemos, eram da Veja, e ele, no meio das conversas, fulano, tem cara, tá mal, está bem, é que ele gostava de dar o ranking dos ministros. Aí ele falou assim, deem uma olhada nesse caso Baumgarten, hein? Isso aí não é do jeito que estão contando, não. Baumgarten tinha morrido afogado, tecnicamente. Aí, o jornalista que ouviu isso pediu para um repórter do Rio dar uma olhada no processo, no caso, no registro da morte, e o cara tinha levado 2 tiros, né? E deu uma confusão, isso aí nos serviços de informação,
Ele era um cara que tinha comprado, quando já estava praticamente morto, a revista O Cruzeiro. E ele se meteu com histórias cabeludas ali, em serviços de informações. E aquele caso começou a atingir caras mais graduados do Exército e tal, e a Veja ganhou o ESSO com aquela capa. Eu não participei, mas foi um grande momento e o Delfim, que tinha dado ponto de partida, no dia seguinte ele ligou para os jornalistas que eu vi e falou assim: vocês não conversaram comigo, hein? Não estou sabendo nada do caso Baumgarten. Ele não sabia que aquele negócio era um assassinato. Enfim, toda vez que eu conversei com ele foi muito gentil, muito honesto nas informações, era uma grande fonte, né, Piotr? Muito sim. Ambicionada. Não convivi muito, então também lamento. Mas teve uma grande vida, né? Ele, eu acredito que nem ele esperava viver tanto.